bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Inspiração Semanal, o seu momento da semana para se conectar com você e descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. O tema do nosso encontro de hoje, da Parashá dessa semana, a gente está na Parashá Ki Tisa e a gente vai falar hoje sobre como romper as barreiras das nossas bênçãos. Gente, é live surpresa mesmo. Normalmente a gente faz o Inspiração Semanal logo na segunda-feira. Inclusive, para quem tá chegando aqui ao vivo, que bom, tô super feliz. Imaginei que talvez não ia ter ninguém entrando na live no meio do horário de trabalho. Que bom ter vocês aqui. Pra quem não sabe, então tô aqui em Nova York e tive que sair correndo de última hora. Achei que ia dar tempo de fazer a nossa live na segunda-feira. Por isso eu nem tinha cancelado a live, mas não consegui. E hoje a gente vai então se conectar com qual é a consciência dessa semana, como é que a gente pode destravar as nossas bênçãos através da consciência dessa Parashá. Como é que a gente pode começar então? Bom, Nova York é uma cidade super intensa, né? Eu morei aqui alguns anos atrás. Todo o meu processo para me tornar professora de Kabbalah começou aqui. Então é uma alegria enorme estar de volta aqui nessa cidade, reencontrando com professores que são grandes referências da Kabbalah na minha vida, que trazem essa sabedoria da maneira mais bela que eu conheci ao longo dos meus anos aí de estudos, né, de Kabbalah. Então, eu espero muito que essa energia dessa conexão que eu também tive, né, hoje nesse encontro com pessoas muito importantes dentro da minha jornada como professora possa chegar aí para vocês também. Então a gente tá na Parashá Ki Tisa, como a gente falou. Deixa eu colocar aqui, hoje a gente vai falar sobre Ki Tisa é o nome da Parashá, como romper, né? Eu coloquei como romper barreiras, com barreiras das nossas bênçãos. Nossas bênçãos. Então, esse é o nosso tema de hoje. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, Raíssa, que bom que você tá aqui, cada um de vocês. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar com uma história que eu tava me lembrando, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre essa história quando eu tava morando aqui alguns anos atrás, né, em Nova York. E aí essa história, ela fala o seguinte: tinham algumas pessoas dentro de um grupo de pessoas morava numa cidade, e essas pessoas elas começaram a reclamar muito com o rei da cidade que elas não tinham todas as coisas que elas gostariam de ter na vida delas. Elas começaram a reclamar para esse rei. Por que que eu vejo essa fulana que tem um marido maravilhoso e ela não precisa se preocupar com nada, esse marido que tá lá, que tá o tempo inteiro provendo para ela todo o sustento necessário. E essa outra pessoa que ela vê, uma das pessoas estava reclamando, né, de uma outra pessoa que, porque os filhos dela são tão carinhosos, são tão doces, puxa, eu não tenho filhos assim, sabe, meu relacionamento com os meus filhos não é tão fácil. E aí uma terceira pessoa começa a reclamar de uma família linda que ela vê, nossa, essa família, que coisa mais maravilhosa ver essa família, minha família não é assim, a gente nem conversa direito, a gente nem tem tanta assim conexão. E as pessoas estão reclamando muito, porque essa pessoa nasceu muito bonita, olha só como eu nasci, sabe, eu não nasci tão bonita assim, poxa, não é possível, por que que é assim, que a vida é injusta. E as pessoas na cidade, elas estão reclamando muito. E elas falam, então, para o rei da cidade, que elas não estavam felizes com a vida delas. E aí o rei toma uma decisão, já que as pessoas estão tão insatisfeitas e elas estão achando tão incrível a vida de outras pessoas, então eu vou dar essa oportunidade de vocês virem até o centro, aqui a praça central da cidade, no dia seguinte. Então convidou todas as pessoas, fez esse anúncio e pediu para que todos fossem para essa praça central no dia seguinte de manhã, trazendo dentro da sua mochila todas as suas bênçãos, tudo aquilo que eles têm na sua vida, tá? Então, traga toda a sua vida dentro da sua mochila e amanhã, 10 horas da manhã, a gente se encontra aqui.
E aí, o que aconteceu? Exatamente isso. As pessoas no dia seguinte chegaram na praça da cidade, na praça central da cidade, trouxeram sua mochila, trouxeram tudo, toda a vida delas dentro dessa mochila, e aí elas acabaram chegando na cidade, deixaram suas mochilas ali no centro, e o rei olhou e falou: ótimo, deixem todos vocês a mochila bem aqui no centro dessa praça, e agora todo mundo dá um passo para trás, e eu vou pedir para que vocês escolham as mochilas que vocês querem. Então vocês não estão gostando da vida de vocês, eu entendo, vocês gostam muito, vocês veem a vida de outras pessoas e vocês amam a vida delas, vocês admiram muito a vida dessas pessoas. Então vou convidar vocês a pegarem a mochila que vocês quiserem. E vocês podem levar para casa essa mochila, para casa de vocês. Tudo bem, as pessoas fazem isso, cada uma pega a mochila mais linda de todas. Nossa, essa é a mochila mais bonita de todas, é essa mesma mochila que eu quero, vou pegar pra mim. Então todo mundo volta pra sua casa agora com as novas mochilas. E aí elas começam a abrir o zíper da mochila, o bolsinho, o outro bolsinho, aí tinha um outro bolsinho escondido, elas vão abrindo e elas começam a descobrir uma série de coisas. Aquela mulher que era casada com um homem, que provia tudo, que todo sustento, etc., vivia com discussões muito profundas com o seu próprio pai. Então, a verdade é que ela tinha um relacionamento maravilhoso, mas tinha um relacionamento muito difícil com o pai, de muita cobrança, de muito julgamento, de muitas críticas. E essa pessoa sofria muito por causa disso. A outra pessoa pegou a mochila de uma outra, abriu e começou a ver os compartimentos. Tinham muitas bênçãos, mas ela vai lá e descobre, dentro de um casamento, que ela era uma mulher linda, pegou a mochila da mulher mais bonita da cidade e falou: nossa, essa mulher linda, era tudo que eu queria ser assim, tão linda. E aí ela descobre, abrindo o zíperzinho da mochila dessa moça, que ela vivia um relacionamento de traição. O marido dela traía ela, ela era muito infeliz no casamento. Uma outra pessoa pegou a mochila de uma outra pessoa e quando começou a abrir o compartimento viu que sim, ela tinha um relacionamento maravilhoso com os filhos, mas essa era uma pessoa que tinha uma autoestima muito baixa, que estava sempre muito triste, que não conseguia ver sentido e propósito para sua própria vida. E assim foi. Muitos da cidade pegaram as mochilas de outras pessoas e quando trouxeram para casa começaram a perceber que tinham muitas outras bênçãos que elas não conseguiam ver e também muitos desafios que elas não conseguiam ver só de observar essas pessoas na cidade no dia a dia. E aí o rei fala: pessoal, agora vocês já ficaram 24 horas com a mochila de outras pessoas, voltem no dia seguinte aqui na cidade que eu quero saber se vocês querem continuar com essa mochila de outras pessoas ou se vocês querem voltar para de vocês. E aí no dia seguinte todo mundo volta pro centro da cidade, mais uma vez chegam naquela praça. E eles se dão conta de que, na verdade, tanto as bênçãos quanto os desafios que elas tinham em suas próprias vidas eram exatamente as bênçãos e os desafios que elas precisavam ter para a própria evolução delas. Que, na verdade, o que elas estavam vendo da vida dos outros, né, essa vida perfeita, como se as pessoas não tivessem nenhum tipo de problema, que só fosse, assim, as mil maravilhas, que isso não era bem uma realidade. E aí a gente tá na Parashá Kitissá, que é a Parashá dessa semana, que nos conta a história do bezerro de ouro. Não sei quem aí já ouviu falar sobre essa história, mas vamos ver a relação dessa história que eu contei com a história do bezerro de ouro. Então a história do bezerro de ouro é a seguinte: os israelitas estavam na frente, embaixo do Monte Sinai, esperando Moisés. Moisés que tinha subido no Monte Sinai para fazer uma profunda conexão com o Criador durante 40 dias. E aí ele diz para os israelitas, né, isso tudo são códigos que falam sobre nós, e ele fala o seguinte: gente, daqui a 40 dias eu volto, me esperem aí que eu já volto. E aí eles sustentam a conexão espiritual deles, os israelitas, né, eles estão ali sustentando essa conexão espiritual deles até 39 dias e 18 horas. Gente, por conta de 6 horas eles começam a duvidar que Moisés vai voltar.
E aí eles começam a duvidar, começam a reclamar entre si, eles acham que Moisés não vai chegar, e eles começam a, então, procurar uma nova forma de conexão espiritual. Durante esse período, durante essas 6 horas, olha isso, gente. Se eles tivessem sustentado dentro do coração deles a fé de que toda a luz iria chegar, de que os caminhos iriam se abrir, de que a vida deles estava caminhando para o melhor, se eles tivessem mantido a confiança, a emuná, a fé deles, naquele momento, eles não teriam perdido essa profunda conexão espiritual. Mas eles perderam essa conexão espiritual por conta da dúvida. Eles perderam essa conexão espiritual exatamente no momento em que eles duvidaram. E aí, o que isso fala sobre a nossa vida, né? Quando a gente fala sobre as histórias pela perspectiva da Kabbalah, as histórias da Torá, elas são as mesmas histórias para todas as pessoas. Então, se você lê o Humash, ou seja, a história literal, ela sempre vai ser igual. Porém, o que é a Kabbalah dessas histórias? A Kabbalah é exatamente a interpretação oculta, a interpretação que está nas entrelinhas. O que essas histórias podem falar e revelar sobre a nossa vida? Como que elas podem ajudar a gente a ter uma evolução, um salto de consciência, uma evolução espiritual? E é sobre isso a energia dessa semana. Então é uma energia meio dúbia. As pessoas da cidade, que a gente contou na história, né, inicial aqui da nossa live, elas tinham tudo que elas precisavam, mas elas duvidavam. E elas estavam sempre olhando pro lado de fora, e aquela famosa frase, né? Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que as outras pessoas sempre têm algo melhor do que eu tenho. Parece que o que os outros têm é exatamente aquilo que deveria estar na minha vida, não na vida deles. Eu queria isso pra mim. Pra mim. Essa pessoa tem, porque que eu não tenho? E toda vez que a gente entra nesse estado de reclamação, nesse estado de dúvida, é exatamente esses os momentos que nós perdemos a nossa conexão direta e profunda com o Criador. Então, a história das mochilas, né, na cidade, e a história da Parashá dessa semana, que é a Parashat Ki Tissá, fala então para nós sobre uma dualidade que existe dentro do ser humano, que existe na nossa vida. É uma semana que potencialmente ela é uma semana de luz e de escuridão. Essa grande dualidade que a gente também vive no mês de peixes, e a gente está no signo de peixes agora. Inclusive eu tava falando com a minha mãe agora há pouco, ela tava contando que hoje, né, esse mês, neste ano especificamente, a gente tem o dia 29 de fevereiro. E isso não acontece todo ano. E toda vez que a gente tá falando sobre algo que acontece no calendário, uma vez aqui, outra ali, é algo raro, isso fala sobre uma luz rara que também está sendo revelada, uma luz oculta. São bênçãos que estavam ocultas para nós e a gente pode revelar nessa semana. Então, a Parashá dessa semana e a energia dessa semana é essa energia dúbia. Tinha, por um lado, a grande revelação de toda a luz, que os cabalistas chamam da luz da imortalidade. E o que é a luz da imortalidade? É você viver com a tua consciência nesse estado de vida eterna, de vida conectada com o Ryut, com profunda vitalidade e energia direto da fonte do Criador. E muitas vezes nós não estamos nesse lugar. A gente está vivendo muitas vezes na nossa vida cheios de ídolos. E isso tem tudo a ver com a energia dessa semana. Mas vamos entender o que são ídolos. Porque a gente não está falando sobre um aspecto religioso, tá? Os ídolos, eles são um grande problema na nossa vida. E é exatamente isso que atrasa as nossas bênçãos e atrapalha muitas vezes a nossa conexão espiritual. O que são ídolos? É só você ter uma pessoa, né, um artista que você admira, ou você ter alguém que você fala, nossa, essa pessoa é minha ídola, meu ídolo, né? Não. Quando nós falamos de ídolos na visão espiritual, é tudo que a gente coloca como um intermédio entre nós e a luz do Criador. Então, pela história que a gente contou no começo da nossa live, né, dessas pessoas que estavam infelizes, insatisfeitas com suas vidas, reclamando do que elas tinham e do que elas não tinham, né? Sobre essa história, muitas vezes nós fazemos isso.
Nós colocamos a vida de outras pessoas, nós idealizamos a vida dessas outras pessoas e a gente fala, porque minha vida seria muito melhor se eu tivesse essa bênção que fulano de tal tem, né? Ou minha vida seria muito melhor se eu não tivesse este problema. E a gente vai idealizando tanto a vida das pessoas, né, como se elas fossem perfeitas, como se elas não tivessem problema algum, como se a vida de alguém nesse mundo pudesse ser perfeita. E a nossa vida, ela pode ser muito feliz. Mas essa felicidade, ela não pode estar atrelada a uma vida perfeita, porque isso é irreal nessa fase de evolução que o ser humano está passando aqui na Terra. Então, enquanto a gente está aqui nesse mundo físico, no mundo físico nós temos desafios para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a crescer. Eu falo em muito mais profundidade disso, gente, no curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, tá? Agora as vagas não estão abertas, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Muitas das coisas que eu falo aqui no Inspiração Semanal, elas são coisas que eu falo da maneira mais profunda possível, mas cada conceito, imagina você ter um aprofundamento de um tema basilar da Kabbalah durante 2 horas. Isso é o que a gente faz no curso, entende? Então tenham isso em mente, tá? Pra gente ter um aprofundamento, os cursos eles agregam muito pra vocês. Mas de qualquer maneira, vamos trazer essa visão pra nossa live de agora. Os desafios na nossa vida, eles nos fazem crescer. Eles nos ajudam a amadurecer, a fortalecer a nossa espiritualidade, principalmente quando a gente tá buscando um caminho espiritual, né? Você tá buscando ser uma pessoa melhor? Então os desafios, eles não precisam ir embora da nossa vida para que a gente seja feliz. A verdade é que os desafios, eles são grandes bênçãos nas nossas vidas. Só que a gente precisa mudar a nossa percepção de realidade. Eu falo bastante disso para vocês. A gente precisa mudar a nossa percepção de realidade. Começar a enxergar os desafios como grandes oportunidades para o nosso crescimento. A gente não costuma fazer isso, a gente não aprendeu a viver assim. Né? A gente aprendeu a viver buscando a vida perfeita, idealizando pessoas, idolatrando pessoas, pensando que a vida de tal pessoa, fulano, ciclano, beltrano, é perfeita, e já que essa vida dessa pessoa é perfeita, então eu quero a vida dela, ou eu quero viver assim. Ou até mesmo a gente olha pra nossa vida e pensa, por que a minha vida é tão difícil? Como se a vida de outras pessoas não fosse difícil. E isso é uma grande ilusão na nossa mente. Todas as pessoas que nós vemos no mundo, mesmo as pessoas que a gente mais admira, elas também têm as suas dificuldades. Elas também têm os seus desafios. Só que a grande questão é o que vai diferenciar uma pessoa de desbloquear suas bênçãos e viver de fato feliz e uma pessoa não viver feliz. É exatamente essa percepção de realidade que nós temos em relação ao que nós estamos passando na nossa vida. Então, essa percepção de realidade que eu falo pra vocês é o que aconteceu com essas pessoas que estavam lá na cidade reclamando pro rei que elas não tinham a bênção de todas as coisas que elas queriam e elas estavam reclamando das pessoas que tinham tudo que elas mais desejavam. Até que elas se dão conta, ao olhar em detalhe na vida das outras pessoas, e elas percebem que, ok, essa pessoa tem essa bênção, mas ela também tem esse desafio, e esse desafio é difícil demais, mas eu não tenho esse desafio. Eu não tenho esse problema que essa pessoa tem. Essa área da minha vida tá muito bem resolvida. E aí, o que elas percebem? Elas percebem que o ideal mesmo é viver a vida delas. Que dentro da vida delas, elas têm as maiores oportunidades de evolução que elas precisam. As maiores oportunidades de crescimento que elas precisam. E é exatamente isso que eu trago para compartilhar com vocês sobre a nossa própria vida. Na nossa vida, hoje, nós temos exatamente o caminho que nós precisamos para crescer e evoluir. Não tem a vida de nenhuma outra pessoa que deveria ser a sua vida. Ninguém tem uma vida melhor do que a sua. Isso é uma grande ilusão. Mas na nossa percepção de realidade equivocada, porque a gente vive num mundo cheio de cortinas e a gente não consegue enxergar as coisas como elas são, na totalidade, né, delas, a gente começa a acreditar que as coisas estão fora de lugar. E que se elas estão fora de lugar, então eu preciso fazer algo porque eu tenho dúvida, então eu preciso garantir aqui o meu. Eu preciso, né, eu quero ter a vida dessa pessoa. Por quê? Porque minha vida não tá boa, então eu quero fugir da minha vida. Eu quero viver a vida de outra pessoa. Eu quero viver uma outra realidade. Eu começo a reclamar da minha realidade.
Foi isso que os israelitas fizeram essa semana. Eles olharam para a vida deles, eles estavam lá há quase 40 dias. Eles estavam esperando as bênçãos, Moisés chegar ali com toda a luz da Kabbalah, com toda a luz da espiritualidade. Eles estavam esperando Moisés chegar falando, olha, agora acabou esse estado de morte. Chega. E Moisés alcançou isso. E a verdade é que os israelitas, eles tiveram acesso a toda essa luz, onde nós podemos viver na fisicalidade, mas vivemos aqui com a consciência sem a consciência de falta, de medo, de vazio. É viver no mundo físico com a consciência de preenchimento. Essa consciência de riut, de vitalidade, de conexão espiritual. Então, esse estado de consciência foi alcançado lá no Monte Sinai. Só que, o que aconteceu com os israelitas? Eles começaram a duvidar 6 horas antes. Eles começaram a falar, não, Moisés não vai voltar. Eu acho que tem algum erro. Moisés enganou a gente. Ele foi lá, foi rezar, etc, etc. E agora ele falou que ia chegar, ele não chegou. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer alguma coisa. Então eles decidem fazer um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro eles coletam, as mulheres vão coletar o ouro de todas as pessoas ali que estavam, né? De todos os israelitas que estavam na base do Monte Sinai, né? E aí não só os israelitas, também tinham egípcios, estava ali uma multidão de várias pessoas, né? E israelita, gente, lembrando que isso é bem importante quando a gente vai para os nossos estudos baseados na Kabbalah. Tudo que está escrito são códigos, né? Israelitas não é um povo, uma nação. Israelita é todo ser humano que está disposto a fazer o seu trabalho espiritual, né? Que está disposto a realmente se transformar, está disposto a deixar para trás a sua pequenez para se conectar realmente com a sua essência, com a sua luz. Então, o que aconteceu? Eles literalmente perderam essa conexão, eles se esqueceram, eles duvidaram, e aí toda a luz que ia chegar desse estado de consciência que nós falamos, a Kabbalah chama isso de Bilah Hamavet Lanetzach, que significa o fim da dor, do caos, do sofrimento desse mundo. A gente conseguir viver aqui, mas no estado de consciência de pura conexão, a gente perdeu essa oportunidade. Então isso fala sobre nós. Toda vez que você tá no meio do teu processo, você tá vivendo a tua vida, as coisas estão acontecendo pra você. Talvez não exatamente como você queria, não no tempo que você queria. Às vezes tem alguns outros empecilhos no meio do caminho pra te amadurecer, né? E toda vez que a gente tá vivendo a nossa vida reclamando, duvidando, sabe? Falando, ai não, eu acho que tem alguma coisa errada. Toda vez que a gente entra nesse estado de consciência, a gente mais uma vez cria uma quebra na nossa conexão com a nossa fonte. A gente cria uma quebra na nossa conexão espiritual com o Criador, com o nosso Criador. Você pode chamar de Deus, do que você quiser. E foi isso que os israelitas fizeram, mas é isso que nós fazemos todos os dias. Quando eles criam o bezerro de ouro, esse bezerro de ouro, ele é o intermédio que os israelitas criaram para que eles tivessem uma conexão espiritual. Era isso que eles queriam. Eles queriam fazer essa conexão com o Criador, mas eles não queriam, eles queriam simplesmente ter alguma coisa para que eles pudessem pedir para esse bezerro de ouro e esse bezerro de ouro pudesse entregar para eles as coisas que eles gostariam de receber. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. A gente acha que é o chefe que vai dar o aumento de salário. Você acha que é o teu marido que vai fazer você se sentir mais ou menos amado, com a tua autoestima lá embaixo ou lá em cima. Você acha que é quando você tiver o X número de quilos que você vai se sentir de um jeito ou de outro mais bonita, ou mais assim, ou mais assado. A gente acha que quando a gente tiver não sei quanto de dinheiro na nossa conta, é isso que vai trazer pra nós a segurança. E a gente vai pensando e vamos colocando uma série de coisas no caminho e dando tanto poder para essas coisas externas que a gente perde a nossa conexão espiritual. A nossa conexão espiritual, ela existe quanto mais você tem certeza e você pratica essa certeza que o Rav Berg dizia, que é a certeza absoluta de que tudo o que está acontecendo na sua vida é pro melhor do teu crescimento. E você não precisa, não pode, não deve se desesperar. Nunca as suas bênçãos estão atrasadas. Nunca você tem algo que você não deveria ter, ou você está deixando de ter alguma coisa que você deveria ter.
as coisas que entram na nossa vida, exatamente no momento que elas entram na nossa vida, elas chegam para nós, para que a gente possa ter a nossa evolução espiritual, o nosso amadurecimento espiritual, para que a gente consiga sustentar as bênçãos. Então nada tá atrasado na nossa vida. Mas a gente tem o costume de pensar que tá. A gente tem o costume de pensar que tá, que as coisas estão atrasadas, que certas coisas já deveriam ter chegado, né? E elas não chegam antes da hora, gente. Elas não chegam depois da hora. Elas chegam exatamente no momento que nós estamos prontos para sustentar aquilo nas nossas vidas. Então, como é que a gente rompe as barreiras das nossas bênçãos? Todos nós temos bênçãos infinitas que estão só esperando o nosso amadurecimento espiritual para que elas possam chegar. E esse amadurecimento espiritual, ele tá muito ligado com a energia dessa semana, que é a gente parar de reclamar, parar de duvidar, parar de olhar para a bênção dos outros e pensar que a vida dessas pessoas é perfeita e que a minha vida que é caótica, que a vida dos outros é perfeita, por que a minha vida não é igual, ou por que certas coisas não chegaram para mim, já chegaram para os outros. No momento que a gente começa a amadurecer espiritualmente, no momento que a gente olha para dentro e a gente fala assim, eu tenho na minha mochila, que nem a gente falou no começo da live, na minha mochila eu tenho exatamente as bênçãos perfeitas agora para minha evolução. Eu tenho exatamente o que eu preciso para crescer, exatamente o que eu preciso para evoluir. Só que enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente está reclamando, enquanto a gente está duvidando, enquanto a gente está olhando para a vida e para a bênção dos outros e acreditando que a vida deles é melhor do que a nossa, nós estamos nos afastando das nossas bênçãos. O que realmente pode trazer felicidade para nós não é essas bênçãos dos outros, é a nossa. E a nossa significa você abraçar a sua vida, abraçar o seu processo, abraçar as escolhas de alma que você fez, mesmo que você não se lembre delas. O que a gente escolheu antes de vir para esse mundo físico? Nós escolhemos os cenários que a gente ia nascer, crescer, se desenvolver. Nós escolhemos as famílias que a gente ia nascer, crescer e se desenvolver. A gente escolheu os talentos que nós iríamos trazer para esse mundo, crescer, desenvolver, aprender, evoluir, compartilhar com esses talentos, né? Compartilhar esses talentos, né? A gente também escolheu as barreiras no meio do caminho. E a gente escolheu essas barreiras para transpor essas barreiras, para a gente crescer a partir delas. Mas na hora que as barreiras estão ali, a gente briga com elas, a gente reclama, a gente duvida, a gente acha que tem uma pedra fora do lugar. Você tá caminhando na sua estrada, certo? Aí você acha que tem uma pedra, um obstáculo que não deveria estar ali. E na hora que a gente acredita nessas pedras e a gente dá tanto poder para essas pedras, para as reclamações, para as coisas que nos faltam, o que a gente está fazendo? Nós estamos criando ídolos. O que são os ídolos? É como eu falei para vocês, é o chefe que você acredita que é por causa dele que o seu salário não aumentou até agora. Ou é porque os clientes não estão passando os clientes para você. Você acha que a sua vida você não tem segurança porque você ainda não tem o valor X na sua conta bancária. Ou você não se sente linda e maravilhosa, ou lindo e maravilhoso, incrível, sensacional, porque você não está com o seu corpo ideal. Ou a gente começa a pensar e depositar a nossa felicidade no dia que tem que estar lindo e maravilhoso. E a verdade, gente, é que o Criador ele vai colocando a gente em cada lugar que a gente precisa estar. Cada lugar. Pra gente encontrar certas pessoas que a gente precisa encontrar no meio do caminho. Pra gente poder ter uma conversa, uma troca com alguém que vai ajudar a gente a crescer e a evoluir. A gente não vai encontrar com certas pessoas porque a gente ainda não tá pronto ainda para viver certas trocas, a gente não tá maduro ainda para ter essas trocas com certas pessoas, então elas nem chegam perto da nossa vida. Entenda, quanto mais a gente pratica essa certeza de que as coisas que nós estamos vivendo na nossa vida hoje são exatamente as coisas que a gente precisa para o nosso crescimento, a gente tem muito mais força para abraçar as nossas escolhas de alma. Não briga com as tuas escolhas de alma. A tua alma escolheu viver exatamente o que você está vivendo agora. A tua alma escolheu não ter uma vida igual ao fulano que você tanto admira e você acha que a vida dessa pessoa é perfeita. A tua alma não escolheu a vida dela. A tua alma escolheu a tua vida. E ela escolheu a tua vida porque a tua vida é a vida perfeita que você precisa
para você se tornar o seu máximo potencial, para você poder compartilhar com o mundo o máximo da sua luz e das suas bênçãos. Então, eu vejo, né, pra quem tá chegando agora e não sabe, eu tô aqui em Nova York, então eu tô fazendo essa live aqui, não estou no Brasil, um horário totalmente fora, mas é o horário que eu consegui encaixar aqui na agenda no meio da viagem, né. E aí, eu fiquei pensando, foi um déjà vu pra mim estar aqui, né, e no lugar onde eu trabalhei muitos anos, né, pra quem, eu não sei quantos de vocês me acompanham há muito tempo ou há pouco tempo, mas eu trabalhei por muitos anos dentro de uma instituição que eu sou muito grata, que eu tenho um carinho enorme. E aí eu vim aqui pra Nova York e fui lá encontrar grandes professores de Kabbalah, professores que são grandes referências pra mim, que me ensinaram muito do que eu sei hoje, né? E poder estar ali depois de tantos anos, né? Eu morei aqui em 2016, 2017, alguma coisa assim, em alguns meses, né? Durante esses anos. E aí, eu tava olhando pra todo esse... Eu tô aqui, né? Olhando aqui, vou até virar pra vocês verem. Estou aqui no meio de Nova York. E tô olhando as janelas e eu fazia muitas reuniões com esse mesmo visual que eu tenho agora, olhando pro lado de fora. Eu fazia reuniões com alunos, né? Falava com pessoas morando aqui de Nova York. E quanto de lá pra cá, eu achava, quando eu era mais nova, que eu estava pronta pra uma série de coisas, que eu não tava. Eu achava há alguns anos que certas bênçãos já deveriam ter acontecido na minha vida. Enquanto eu estava morando aqui, alguns anos atrás, eu pensava, nossa, mas eu tô morando aqui, mas eu ainda não tenho a minha família, mas eu ainda não tenho isso, mas eu gostaria de estar vivendo tal coisa. E foi exatamente nessa época que eu tava morando aqui, que eu tinha uma série de bênçãos acontecendo na minha vida e que muitas pessoas olhavam pra mim e falavam, uau, que incrível! Eu queria estar tendo a oportunidade que a Yael tá tendo, né? Eu era muito grata pelas oportunidades que eu tinha, mas eu também tinha pensamentos, eu lembro naquela época que eu pensava, nossa, mas eu ainda não tenho isso. Ou ainda não estou vivendo aquilo. E a grande questão é que quando a gente está focado naquilo que a gente não tem, a gente não consegue apreciar as bênçãos do que está acontecendo agora na nossa vida. Então eu tive esse déjà vu lembrando desse período que eu morei aqui em Nova York, né? Que eu olhava para as situações, eu olhava para as bênçãos e eu olhava para elas, mas eu também estava focando nas coisas que eu não tinha. E era exatamente essa energia dessa semana, que é a energia da gente olhar para as bênçãos que a gente tem, olhar para aquilo que faz parte da nossa vida e abraçar radicalmente. Final de semana passada a gente teve o curso Kabbalah na Prática, Despertar Espiritual, presencial em São Paulo, né? Alguns de vocês que estão na live ou que entraram aqui na live estiveram lá, então a gente teve... Foi um final de semana inteiro, né? Intenso, de aulas no sábado, no domingo, e a gente falou muito sobre essa questão da aceitação radical. Eu acho incrível uma coisa que acontece. A Kabbalah é uma sabedoria espiritual, né? Então a Kabbalah vai trazendo as pessoas que precisam estar juntas exatamente assim, nesse sistema perfeito da união dessas almas que precisavam estar juntas nesse final de semana para aprender a Kabbalah sob uma perspectiva que a alma delas precisava ouvir naquele momento. E essa é a sabedoria divina da Kabbalah. É incrível e impressionante o que acontece quando a gente está juntos aprendendo esse conhecimento tão profundo, né? E aí os alunos, eu falei muito para eles sobre essa ideia da aceitação radical na nossa vida. E aceitação radical significa a gente olhar para tudo o que nós temos e a gente abraçar 100%. Eu não sei por que minha alma escolheu isso ou aquilo. Eu não sei por que a minha alma não escolheu viver essa vida, mas escolheu viver essa. Por que a minha alma fez essa escolha? Ela fez essa escolha porque as escolhas de tudo que você vive na sua vida hoje, consciente ou inconscientemente falando, são exatamente as coisas que você precisa viver para revelar a sua maior luz. Né? Eu poderia ter continuado em Nova York naquela época, poderia ter continuado trabalhando, morando aqui, e iria crescer como professora morando em Nova York, existia essa possibilidade, mas eu senti no meu coração que eu precisava voltar pro Brasil naquela época. E eu precisava realmente voltar, né? Dudu tava lá, enfim, Dudu tá aqui, mas ele tá lá na sala. Tô aqui agora com a minha mãe, com o Dudu a gente veio pra cá, né, passar uns dias. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu precisava estar lá, eu precisava estar aqui em Nova York, alguns anos atrás, para aprender inúmeras coisas, para ter todas as oportunidades que a minha professora tão querida,
que hoje em dia não está mais fisicamente no mundo, né, a Karen Berg, me abriu todas as portas para que eu estivesse aqui. E eu precisava aprender uma série de coisas e amadurecer uma série de coisas. E aí eu precisei voltar, né? E para muitos, mas nossa, por que você vai embora? Por que você não vai ficar aqui? Porque eu senti que o meu período e o meu capítulo como professora em Nova York tinha acabado. Eu precisava voltar pro Brasil. Eu precisava levar tudo aquilo na minha língua, pro meu povo, para as pessoas que falam português, né? E esse foi o caminho. Então, hoje em dia, e aí a gente passa as coisas pra gente aprender e crescer, né? Como eu falei pra vocês, hoje em dia hoje eu tava me lembrando dessa época. Que eu tinha grandes bênçãos, que pessoas podiam olhar de fora e falar: uau, que maravilhoso, que incrível a vida que você tem, eu queria estar morando em Nova York, eu também queria essas oportunidades. E elas não chegaram, essas oportunidades não chegaram para outras pessoas, elas chegaram para mim, do jeito que eu precisava, no pacotinho perfeito da minha evolução. Entendem isso? E você hoje tá vivendo exatamente a mesma coisa. Hoje, eu, morando no Brasil, né, hoje em dia já não trabalho mais nessa instituição, mas tenho um excelente relacionamento, tenho muito carinho, inclusive frequento, tenho contato com pessoas que continuam lá, né, nessa instituição querida. E mesmo não estando mais lá, hoje a minha alma precisou dar um outro passo de evolução. Não trabalhando mais lá, né, seguindo um caminho paralelo. E é isso que eu preciso. E essas são as bênçãos. Então, o convite que eu trago aqui pra vocês, né, porque eu não tô aqui nessa live pra falar da minha vida, entendam? Eu tô aqui pra gente falar sobre coisas que podem ajudar a gente no nosso processo de evolução espiritual. A energia dessa semana, como eu falei, ela é uma energia dual. E essa dualidade, ela se intensifica quando a gente olha para as coisas da nossa vida, mas a gente está reclamando daquilo que a gente não tem. Quando a gente olha para as situações que a gente gostaria de estar vivendo e a gente duvida de que a gente não está vivendo essas situações porque a gente não está pronto para elas. Eu, lá atrás, não estava pronta para certas coisas, né? Hoje eu tô pronta para muitas coisas que em 2016 eu morava em Nova York e eu não tava, né? Então, quais são essas coisas na sua vida que você consegue reconhecer? Que hoje você tá mais pronta, hoje você tá mais pronto para viver. Mas que talvez há 5 anos, 10 anos atrás você não tava pronto ainda. E você não tinha certas coisas na sua vida antes, porque se você tivesse, você não estaria pronto para elas. Se você tivesse pronto, você já estaria vivendo elas há 5, 10 anos atrás. Então, quando a gente tem essa aceitação radical da nossa vida, a gente pega toda essa energia que ela é dual da Paraxá dessa semana, né? Que é assim, vem toda a luz para os israelitas, toda a luz da espiritualidade, da consciência, a gente viver nesse mundo físico sem ter todo o caos, toda a dor, todo o sofrimento. A gente tem uma baita revelação de luz, da luz da imortalidade, ou seja, a luz da consciência absoluta no mundo, e a gente perde essa consciência absoluta. Como que a gente perde essa consciência? Nós perdemos porque nos faltou fé. Nós perdemos porque nos faltou uma palavra ainda mais forte, que é a palavra do grande cabalista Rav Berg, que é a certeza absoluta. Nos faltou certeza absoluta, aceitação radical de que absolutamente tudo o que está acontecendo na nossa vida é perfeito para a nossa evolução, é perfeito para o nosso crescimento. Não tem nada fora de ordem, não tem nada fora de lugar, não tem nada que está na sua vida que não deveria estar, e não tem nada que não deveria estar na sua vida e que está. Tudo o que você tem é exatamente desenhado da forma mais perfeita pelo seu Criador, para que você possa evoluir. E uma coisa é a gente saber disso 5, 10 anos depois, né, que é o que eu tô falando pra vocês, que eu tive esse déjà vu aqui em Nova York. Outra coisa é você olhar agora e plantar essa consciência, essa certeza de que tudo hoje que você vive é exatamente o que você precisa. Não é sobre o que você vai saber depois. Eu queria lá atrás ter essa consciência, entende? Que agora eu tenho. Quanto eu amadureci, quanto eu evoluí de 2016 pra cá, 2016, 2017, e quanto que eu precisei de todo esse processo. O nosso processo fica muito mais doce, a gente literalmente traz o céu pra terra, a gente expande a nossa consciência de paraíso no mundo físico, quando a gente olha para as coisas na nossa vida hoje, e a gente tem essa aceitação radical agora, de que tudo o que eu tenho agora é perfeito e divino, porque não foi uma escolha aleatória. Foi uma escolha da minha alma.
Eu escolhi viver certas coisas, não viver certas coisas, porque isso é perfeito pro meu crescimento. Não tem vida de ninguém que é perfeito, gente. Não há. Essas ideologias que a gente tem, esses ídolos que a gente cria na nossa mente, não existem. Todo ser humano que está vivo tem o seu processo de tikkun, senão não estava encarnado, não estava no mundo físico. Então, quanto mais a gente tiver essa certeza e parar de idolatrar a vida de outras pessoas, parar de se comparar, parar de olhar para a vida dos outros e achar que a vida deles é melhor do que a nossa, quanto mais a gente abraçar o nosso processo, olhar para dentro, parar de ficar buscando as suas influências externas, mais a gente vai encontrar essa luz que é eterna, que é uma chama dentro do nosso coração, que fala pra gente quando tá na hora de dar o próximo passo, quando tá na hora de segurar um pouco, quando tá na hora de seguir em frente, quando tá na hora de mudar algo na nossa vida. Essa resposta você não vai encontrar das influências externas, você só vai encontrar dentro do teu coração. E para encontrar dentro do teu coração, você primeiro precisa fazer essa aceitação radical de que tudo o que você tem na sua vida hoje é perfeito. Perfeito pra você. Sem tirar nem pôr. Não falta nada. Não tem nada errado. Não tem nada fora do lugar. Então, quando a gente faz isso, nesse momento, a gente consegue abraçar as nossas bênçãos e isso acelera o nosso processo. Isso rompe barreiras das nossas bênçãos. Quanto mais a gente tiver essa certeza absoluta que é esse conceito do cabalista Rav Berg, né? Essa certeza absoluta de que tudo na minha vida é perfeito, de tudo que eu tenho é o que eu preciso. Quanto mais a gente fortalecer isso, mais nós vamos encontrar respostas. O grande erro dos israelitas é que eles começaram a ouvir a todas essas dúvidas, eles começaram a conversar sobre essas dúvidas que eles tinham, que Moisés estava atrasado e que, então, se Moisés estava atrasado, tinha alguma coisa errada e que eles não ia acontecer o pior com eles, então a gente precisa criar um ídolo para que a gente possa ter a certeza que a gente vai ter uma revelação de luz e que as coisas que a gente deseja vão chegar para nós. E é exatamente esse o caminho que a gente não deve repetir se a gente deseja revelar as bênçãos e romper as barreiras das nossas bênçãos. Você muitas vezes não vai ter nenhum tipo de indício de que você está no caminho certo. Mas se você estiver conectado com o teu coração, sabe, deixando as influências externas, deixando esses ídolos, a tua segurança não vem do teu chefe que não te deu o aumento de salário, a tua segurança vem do teu Criador. O teu sustento não vem da empresa que você trabalha. O teu sustento vem do Criador. Porque se você não estiver nessa empresa, você vai estar em outra. E aí? O dinheiro vai vir de outro lugar. Você está conectado com a tua fonte? Você tem certeza absoluta de que você tem exatamente o que você precisa e você sempre vai ter o que você precisa para o teu crescimento? Na medida da tua certeza, você vai encontrar paz no teu coração. E na medida que você tiver paz no teu coração, você vai ter muito mais energia, vitalidade, riuto para seguir em frente. Mas se a gente duvida, se a gente cria ídolos e o dinheiro vem do chefe ou vem da empresa e a minha segurança vem da minha beleza ou do quanto que eu peso ou quanto dinheiro tem na minha conta bancária, quanto mais ídolos a gente cria, mais distantes a gente tá do nosso coração, da nossa conexão com o Criador e de toda a fonte das bênçãos que a gente precisa. Então, olha só, veio até, não sei se vocês estão vendo, pra mim apareceu um monte de como é que chama? Fogos de artifício aqui no meu celular. É porque esse conceito é muito poderoso, gente. A energia da semana é uma energia de muita força. Kitissá é pra gente romper totalmente essa energia de idolatria na nossa vida. A gente aprender a encontrar a nossa luz do nosso coração. Que bom, eu nem sabia que vocês viam isso também. Apareceu pra mim, não sabia que tinha aparecido pra vocês. Muito bom. Então é pra gente romper total as barreiras dessa idolatria, dessas ideologias e se conectar com o nosso caminho. É com o nosso caminho, gente. Que as bênçãos que a gente quer, elas não estão na vida de outras pessoas, longe de nós. Elas estão aqui, junto com a gente. Então, meus queridos, eu espero muito que essa live possa trazer pra vocês respostas. Ou essa inspiração semanal, né? Pra gente parar de buscar fora. Parar de buscar fora, parar de buscar as bênçãos de outras pessoas, de outros lugares. E realmente se enraizar na tua conexão com o teu coração. Se é isso que você sente que você precisa fazer, se tem algo no teu coração, sabe que tá, algum chamado, alguma vontade, alguma coisa, só segue isso e dá o próximo passo.
muitas vezes a gente não vai ter evidências, pessoal. Nos últimos anos da minha vida, o que eu tinha muito era um desejo ardente no meu coração de levar mais a sabedoria espiritual, a Kabbalah, compartilhar mais isso com mais pessoas. E muitas coisas ilógicas aconteceram. Inclusive sair dessa instituição que eu trabalhei, que eu tenho tanto amor até hoje, né? Até isso parecia muito ilógico. Mas como que eu vou sair? Parece que eu tenho tudo que eu preciso, né? Todas as pessoas e os alunos vinham e eu tinha toda a estrutura. Eu precisava só cuidar de criar o conteúdo e compartilhar. Mas quando tá na hora da gente dar um próximo passo, a gente também precisa seguir essa fé no nosso coração. E quando a gente dá os passos, por mais ilógicos que eles sejam, por mais que você não tenha evidências de que o melhor vai acontecer, de que certas pessoas vão aparecer na sua vida, né? Muitas pessoas apareceram depois. A minha própria sócia, eu não conhecia ela quando eu decidi sair dessa instituição e dar o meu próximo passo. Eu fui conhecer ela mais de um ano depois, né? Mas eu tinha essa certeza no meu coração de que eu precisava dar o próximo passo. E quando a gente faz isso, a gente recebe todo o suporte espiritual. A gente só precisa de fé e coragem. E essa fé e essa coragem você já tem dentro de você. Você não vai precisar buscar no vizinho que parece que tem coragem, no fulano que parece que tem mais fé que você. Não, você já tem isso aí dentro. É só você voltar pra dentro, diminui o barulho externo, o que as pessoas acham que você tem que fazer, as ideologias que você criou, diminui tudo isso. Se conecta com o teu coração. E o que tiver de pureza no teu coração, de desejo, de vontade do próximo passo, se você se conectar aqui dentro, você só precisa dar o próximo passo. As pessoas certas vão chegar, as portas vão se abrir, os apoios de onde você nem imaginava vão vir pra você. Isso tudo, se a gente seguir o nosso caminho. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, dessa energia da semana. Essa paraxá que te sai é a paraxá do meu aniversário. Pra quem não sabe, todo mundo nasce em uma paraxá. Então, na semana que você nasceu, tava ali acontecendo uma energia da semana, né? E a gente, quando vai estudando a paraxá da nossa semana, a gente vai entendendo muito sobre a gente. Uma das coisas que quem lê o mapa astral cabalístico recebe é exatamente isso, saber qual é a sua paraxá. Minha mãe faz mapa astral cabalístico, então se vocês quiserem fazer mapa, entrem em contato, podem me mandar mensagem. Quem já conhece ela, marca o teu horário, faz o teu mapa astral, porque ali você também consegue entender melhor, através da história da sua paraxá, você. O que você tá fazendo aqui, qual que é a tua missão, certo? É isso. Então, ó, dá um oi aí, pessoal. Dudu e Nova York e mamãe. Pessoal, quero agradecer aí a presença de todos vocês. A gente vai sair aqui também agora, continuar a programação da viagem. Um beijo enorme pra vocês, que essa semana seja iluminada, cheia de muito amor, de muita luz, de muita conexão com o nosso coração, com a nossa alma, tá bom? Gente, quem quiser me manda mensagem, eu não vou lembrar o nome pra saber, me manda mensagem no direct que eu passo o contato da minha mãe pra vocês, tá? Mas eu preciso, como você já me segue, é mais fácil você me encontrar. Só me mandar, oi, Yael, me passa o contato da sua mãe, que aí eu mando o contato dela pra você marcar o mapa, combinado? Então, meus queridos, um beijo enorme. Ótima semana pra vocês, cheia de energia, cheia de luz. E a gente se vê na nossa próxima live semana que vem, direto, provavelmente quando eu já estiver de volta no Brasil, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.